que acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando mais um programa Ponto a Ponto e hoje eu recebo aqui nos estúdios da liderança do PT na Câmara dos Deputados o deputado Zé Neto, que é do PT da Bahia, que é vice-líder aqui da bancada. Nós vamos conversar sobre vários assuntos que estão aí na pauta do dia, na mídia, nas redes sociais. Vamos conversar sobre o Minha Casa Minha Vida, uma vez que o deputado é um grande entusiasta desse tema, grande defensor do programa, que foi aí um dos carros-chefes dos nossos governos do PT. Nós vamos conversar também com ele sobre a reforma da Previdência, que está ainda em tramitação aqui na Câmara. Vamos conversar sobre outros problemas sociais que o nosso país enfrenta, principalmente o desemprego, a questão do salário mínimo e também a questão do julgamento do ex-presidente Lula, que ocorreu ontem no STJ. Portanto, deputado Zé Neto, é um prazer receber o senhor no nosso programa. Vamos conversar com o senhor, começar sobre o Minha Casa Minha Vida. Hoje ocorreu pela manhã uma audiência pública, da qual o senhor foi o requerente dessa audiência pública. Ela aconteceu por uma iniciativa do senhor e teve uma declaração lá que repercutiu do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Ele disse, inclusive, que só tem recursos para tocar o programa até o mês de junho e que se o governo não liberar mais recursos, o programa simplesmente acaba. Como que o senhor vê um programa social, o maior programa habitacional da história desse país, correr o risco de acabar logo agora em junho por falta de recursos? Em verdade, saudar todas e todos que nesse momento nos dão a audiência, é um prazer falar com vocês. Hoje foi a audiência, foi uma audiência que reuniu 4 comissões, e dentre elas a de desenvolvimento urbano, foi quem chamou essa audiência. A nossa lá do desenvolvimento econômico será amanhã. A de hoje foi mais para os parlamentares e discutiu diretamente com o ministro de Desenvolvimento Urbano, que inclusive deu esse depoimento. A nossa vai ser amanhã, 9h30, e lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, e nós vamos trazer esse debate. Aí ele vai ter representante do Ministério da Economia, o presidente da Caixa Econômica já garantiu a presença, já afirmou que vai estar presente. Vamos ter também representante da Confederação Nacional da Indústria, da CNI. Vamos ter representante da Câmara Brasileira de Indústria e Construção Civil, da CEBIC. Vamos ter representantes lá da Coordenadoria de Estudos de Construção Civil, do Instituto Brasileiro da Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ter lá a presidente da Federação Nacional dos Pequenos Construtores, inclusive nosso amigo Fabiano Zica. Vai ter a coordenadora de projetos da União Nacional por Moradia Popular, Evaniza Lopes. E, claro, o presidente da Caixa Econômica, o Pedro Duarte, que eu acho que vai ser um marco importante para esse debate, que hoje ficou muito mais acalorado. O ministro Gustavo Canuto disse que só tem dinheiro até junho e daí em diante não deu garantia do que vai acontecer com esse programa. É bom lembrar que ainda ontem eu estava lendo a Folha de São Paulo e tem lá um artigo interessante, uma matéria interessante, e trazendo informações de que São Paulo, hoje 50% de toda a construção de São Paulo é Minha Casa Minha Vida 1. Imagina. Lá em Feira de Santana, eu sou da Bahia, e Feira de Santana é a segunda cidade do estado. Hoje, pela manhã, eu conversei com um dos gerentes da Caixa, sempre muito ligado à habitação, como advogado, e na minha cidade, na minha região, sempre atuei nessa área. Sempre tive uma atuação que marcou muito a minha trajetória, tanto profissional como da advocacia, como também como político. Então eu conheço um pouquinho esse traquejo aí com habitação, tanto os movimentos populares, como também dos que estão já morando em seus mutuários. E ele me disse uma coisa que é marcante. Ele disse, olha, 70% de todo o movimento imobiliário, é mais de 70%, de todo o movimento imobiliário e de construção na cidade de Feira de Santana é o Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Então, não se trata apenas de um programa que tem um objetivo de servir apenas as empresas. Não se trata de um programa que ele não tem uma função social. Ao contrário, ele serve as empresas, serve a função social. Ainda temos 7 milhões de pessoas, de famílias no Brasil precisando de casa. Ele serve, e como serve, para a geração de emprego e renda. Eu vou dar um exemplo que eu estou usando na minha cidade, mas não é diferente em canto nenhum. Todo o país onde teve Minha Casa Minha Vida teve o mesmo efeito.
na nossa cidade, 3,2 bilhões foram os investimentos feitos em praticamente 5, 6 anos do Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Hoje em dia, vários bairros foram construídos no lastro do Minha Casa Minha Vida 2, que pega ali a classe média, inclusive já pega até uma classe média mais, diria que não é nem a classe C mais, já mais próxima da classe B. Enfim, então essa notícia trouxe hoje para todos nós uma preocupação muito maior do que tínhamos, essa declaração do ministro. Amanhã pela manhã, 9h30, esse debate vai ser bem interessante. E aí fica o convite, você que está do outro lado, está aqui em Brasília, pode participar, e se não estiver aqui em Brasília, vamos transmitir ao vivo nas redes sociais, inclusive acho que aqui o PT também vai transmitir, mas lá os nossos Facebooks, DEP Zé Neto, você vai encontrar lá no Facebook essa transmissão, e a TV Câmara, se eu não me engano, também vai transmitir, e é um momento muito importante, porque o Minha Casa Minha Vida diz respeito a toda a cadeia produtiva da construção civil. Tanto que você vai estar lá com a CEBIC, através do senhor José Carlos Rodrigues, que é o presidente da Câmara Brasileira de Indústria, e vai estar também o presidente da Federação das Pequenas Construtoras, do Fabiano. Você tem lá as grandes construtoras e as médias, e os pequenos lá com o Fabiano, que vai representando lá uma parte muito importante, que é a Federação Nacional dos Pequenos Construtores. Então, vai ser um debate muito interessante. Inclusive, deputado, eu até peguei aqui uma planilha que vem detalhando aí o orçamento do antigo Ministério das Cidades, né, que o Ministério que funcionava aí durante os nossos governos, que era o que tocava o Minha Casa Minha Vida, né? Não sei se ainda é o Ministério das Cidades. Não, agora eles criaram um outro ministério. Está em outro ministério. Né? Hoje, Gustavo Canuto, Desenvolvimento Regional, está tocando esse projeto. O Minha Casa Mas aí tem as interfaces por isso que nós chamamos o Ministério da Economia, que aí é onde está o dinheiro. Então, o Canuto ele tem uma relação, uma autonomia relativa. E aí, por isso que nós chamamos o Ministério da Economia. É bom dizer que esse nosso requerimento foi por unanimidade. Inclusive, teve aqui a assinatura do deputado Charles Evangelista, lá do PSL de Minas Gerais, e Alex Fontaine, lá do Novo de São Paulo. Por quê? Porque não se trata de uma bandeira partidária. Você vê que tem aqui do PSL do Novo. Eu fiz o requerimento, eles aderiram, porque eles também estão entendendo a dificuldade que nós estamos vivendo. Não às vezes eu vejo assim, corte de gastos. Gente, habitação, construção civil, qualidade de vida das pessoas não é gasto, é investimento. Isso é um investimento que está sendo feito no país. Minha Casa Minha Vida, ele não pode ser visto como gasto, ele tem que ser visto como um investimento. E, aliás, é um dos mais importantes vetores de desenvolvimento de habitação. Lembrem vocês que 2013, é que eu considero a maior crise que nós já vimos no Brasil do ponto de vista de massas. Nenhuma dessas crises, nenhuma dessas situações, inclusive com aquela confusão que foi o impeachment, deu mais adesão e população na rua do que 2013. E era o quê? Era estrangulamento urbano. Uma das grandes temáticas daquela combustão que nós vimos nas ruas em 2013 era mobilidade, habitação, as condições humanas das pessoas nas grandes cidades. Então, esses temas todos estão sendo trazidos agora para serem refletidos, como eu disse, amanhã pela manhã, 9h30, eu acho que vamos ter muito que conversar, muito que cobrar. O governo coloca que parece que tudo está em torno da Previdência, e não está. Nós temos que pensar como é que o mercado vai se comportar. Inclusive, essa Previdência, ontem eles aprovaram na Comissão de Justiça, vai agora para a Comissão Especial. Vamos ter 40 sessões do plenário para contabilizar essas 40 sessões, para que essa Comissão Especial possa levar a proposta definitiva para o plenário votar. Nesse tempo, nós vamos conversar muito sobre para onde iria, porque não vai passar, eu tenho a impressão que muita coisa não vai passar do que eles queriam, mas para onde é que iria esse dinheiro? Porque até agora ninguém sabe. Então o país está paralisado, a gente vê reclamações em vários setores, reclamações inclusive de setores empresariais, e esse momento da construção civil, eu acho que é um dos mais delicados, porque é injeção na veia. Construção civil é geração de emprego direto. Quando você para a construção civil, você cria uma situação gravíssima. Então, vamos para cima. E hoje, inclusive, saiu uma pesquisa aí do CAGED, né, que é o órgão aí do Ministério da Economia, o Cadastro Geral de Empregos
que nos deu a informação de que apenas no mês de março nós tivemos 43 mil vagas de trabalho formal, ou seja, com carteira assinada, que foram simplesmente extintos, né, deputado? E nós sabemos que o desemprego já bateu na casa dos 13 milhões, está aumentando, né? E justamente no momento em que o mercado dizia que iria aumentar por conta da reforma trabalhista que foi aprovada. Então, num momento como esse, em que o desemprego aumenta, você ainda tira recursos justamente de um dos setores que mais emprega a mão de obra, que é justamente a construção civil, você está levando o país para o caos, né, deputado? Olha, a evolução do orçamento do Ministério das Cidades, do antigo Ministério das Cidades, no tocante a... Eu digo antigo porque estava lá, né? Agora está aqui. E ele sai de 15,7 bilhões. Isso aqui a gente tem em 2014, fim do governo Dilma. E em 2019 a previsão é que ele fique em 4,2 bilhões. Previsão. Não tem nenhuma garantia de execução. Então você veja a diminuição desse recurso. Então são números absolutos. Os investimentos caíram e muito, infelizmente. E isso eu estou falando aqui só do moradia digna, para dar um exemplo de como esse tema habitação, esse tema construção civil, que aliás acaba afetando diretamente também o setor imobiliário. Não se engane, eu assisti de perto lá na minha cidade, vários bairros nasceram. Um bairro lá chamado Sim, onde eu moro inclusive, não existia. Hoje você tem lá 95% das casas vieram da Minha Casa Minha Vida. 2. E uma parte lá para trás do 1. Aí você vai, Mangabeira, não sei, várias vilas novas, Conceição, enfim, eu diria que vários bairros, porque as pessoas não vão conhecer, eu estou dizendo aqui para só florear o que eu estou dizendo. Mas esses bairros todos são de classe média. Se tornaram uma referência, inclusive, de bem-estar da população. Esses investimentos, então, são super úteis, tanto do ponto de vista do enfrentamento das dificuldades de habitação, tanto das famílias mais pobres, como da classe média, como também na geração de emprego e renda e desenvolvimento do nosso mercado imobiliário, que bombou. Eu estava conversando agora há pouco com o Haddad. Ele me disse, olha, lá nós fizemos em São Paulo uma revolução. Fizemos um plano diretor. Nesse plano diretor nós colocamos a habitação como prioridade. E caminhou bem. Você vê agora está estagnando. E, como eu te disse, enxergar isso como gasto está errado. São investimentos importantes, já são na veia nas cadeias produtivas, nas cadeias econômicas e, com certeza, na melhoria de qualidade de vida das pessoas, que quando não tem, é óbvio que o cidadão que não tem uma casa para morar, que não tem uma condição digna para morar, é óbvio que a família dele vai estar muito mais vulnerável a ter problemas de saúde, vai estar muito mais vulnerável a situações relacionadas à violência, relacionadas ao bem-estar e outras situações que, do ponto de vista urbano, acaba ficando muito mais caro você ter uma pessoa, uma família em uma situação precária de sobrevivência. Deputado, o senhor falou aí da questão da falta de orçamento para se investir num programa da mais alta importância, que é o Minha Casa Minha Vida, a questão habitacional, mas o governo também está querendo tirar aí recursos também de uma área que é de extrema importância para o brasileiro, que é a questão da Previdência Social, né? Aliás, a reforma da Previdência está tramitando aqui na Câmara dos Deputados. Nós tivemos aí, na última noite, inclusive, a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, né? O ministro Paulo Guedes diz que vai fazer uma economia, quer fazer uma economia de 1 trilhão e 100 milhões. 1,1 trilhão, 1 trilhão e 100 bilhões, e disso quase 80%, 86%, em torno de quase 86% vem do BPM, o benefício, todos sabem a importância que tem para a vida das pessoas, principalmente as mais carentes ou que têm algum problema de saúde. E do outro lado, rural, do regime geral, que atinge de morte aí quem ganha até 3 salários mínimos, principalmente os trabalhadores rurais. Quer dizer, os mais pobres vão pagar uma conta onde a economia feita vai retirar 86% desse dinheiro de onde? Dessas pessoas. Agora, o interessante é que o empresário que está aí do outro lado não entendeu. Não vai pegar só no pobre. O dinheiro mais rico que esse país tem
é o dinheiro das pessoas mais pobres. Sabe por quê? Porque é um dinheiro que ele não é guardado, ele não é investido no mercado financeiro. Que quando se investe no Brasil no mercado financeiro não se paga imposto praticamente. Vai para o comércio. Né? Esse dinheiro das pessoas mais pobres vai para o comércio. Eu estava vendo um dado, a Bahia, ela tem 45 bilhões, eu vou dar o exemplo do estado que eu vivo, tem 45 bilhões, mais ou menos, de orçamento para ser executado, pouco mais. Vamos lá? Sabe quanto é que chega para a Bahia por ano, para manter todos os municípios? Todos os municípios são mantidos na Bahia com dinheiro do FPM, em grande parte. O FPM é o fundo, FPM, é o fundo que garante a toda a administração, fundo de participação dos municípios, do dia a dia dessas cidades. Pois bem, mais ou menos, em torno de 8 e pouco, vamos botar 9 bilhões, arredondando. É o que chega para os 417 municípios baianos. Lembre que a Bahia tem um orçamento geral de um pouco mais de 45 bilhões por ano. Pois bem, 9 chega do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, para os 417 municípios. Lembrando que a cada 10 municípios brasileiros, que aí não é só Bahia, não é só Nordeste, não é só Norte, é o Brasil inteiro. Rio de Janeiro, por exemplo, tem 92 municípios, 81 tem mais dinheiro na Previdência do que do FPM para os municípios. Então, a cada 10 municípios, 7, olha que número, 7 tem mais dinheiro de Previdência do que dinheiro de FPM, que é o fundo que mantém a prefeitura, para ficar mais simplificado. Pois bem, 9 bi para todos os municípios baianos do FPM, que é o Fundo de Participação. Sabe quanto tem a Previdência? Gente, 29 bilhões aproximadamente. Você tem noção do que é isso? O empresário ainda não percebeu que se eles tiram esse dinheiro da base econômica, eu conversei isso com uns amigos meus que têm comércio de atacado, de varejo, e disse, olha, vocês não estão sabendo o que estão falando quando dizem que são a favor de forma irrestrita dessa reforma da Previdência. Essa reforma que não presta para o Brasil. Essa reforma é concentradora, ela vai dar um baque na economia e vai ter uma repercussão muito grande e imediata nas economias dos municípios, que já são muito fragilizadas, e ainda vai ter um impacto muito grande na parte fiscal de arrecadação desses municípios e dos estados. E vocês que estão me ouvindo, que são empresários, olha, vocês também vão entrar no tango no mango. Por que vão entrar? Porque é claro que vai cair o consumo, vai cair a arrecadação, vai haver uma situação de empobrecimento rápida da população, porque isso não é economia, isso é tirar os mais pobres para economizar de uma conta de 1,1 trilhão, quase 86, em torno de 86%. Então está errado, não está certo. Por isso que eu digo que sou contra essa reforma. Agora, algumas coisas vão ter que ser feitas, vamos discutir lá na comissão que é própria, comissão especial para discutir esse tema. E nós do PT hoje tivemos uma conversa muito boa, inclusive agora cedo, inclusive na nossa executiva, discutindo que nós vamos trazer um debate mais amplo sobre o Brasil. Sobre o Brasil na parte tributária, sobre o Brasil nos marcos do petróleo, que às vezes o PT está contra, mas não diz nada. Não, diz sim. Nós temos projetos, programas que podem trazer para o Brasil uma melhor arrecadação. Nós, inclusive, temos que enfrentar uma política bancária que tem que ser enfrentada, que está imposto pelos bancos dentro do Brasil, no mercado financeiro, não está certo. Eles precisam pagar mais a conta do que ganham aqui dentro. Isso nós não conseguimos, na época que éramos governo, enfrentar, porque a base daqui do Congresso, todo mundo sabe, é mais conservadora. Mas agora que eles estão falando tanto em transformar a economia do país, em fazer uma reviravolta, então bora fazer a reviravolta, discutindo o petróleo, discutindo a situação dos marcos regulatórios, discutindo reforma tributária, reforma fiscal e buscando, evidentemente, mais lados financeiros para garantir ao Estado. A Lei Candir, por exemplo, precisa ser debatida. Enfim, são elementos que são fundamentais. E também fazer com que as normas de execução de dívidas do setor privado, que elas possam ser aprimoradas, para que essas normas de execução de dívidas, elas possam ser normas que dêem uma dinâmica mais intensa, mais rápida, mais imediata para a cobrança dessas dívidas. Então, eu acho que é por aí
O PT tem responsabilidade, foi o governo, sabe o que é que se passa com o Brasil, com a Previdência. Na nossa época, Lula fez uma grande reforma da Previdência em 2003, mas mexeu com o regime geral? Não. O que é o regime geral? É o seletista, aquele que paga o INSS, é o rural, é do BPC. Não mexeu praticamente, não mexeu. Praticamente não. E Dilma, quando mexeu também, mexeu pouco, mexeu mais naquelas regras, 85, 95, enfim. E mexeu mais também no regime próprio. E é óbvio que todo mundo sabe que, infelizmente, essa reforma que foi apresentada agora, porque a gente entende que, de vez em quando, você vai ter que estar ajustando ali a parte previdenciária. Na nossa época, como tinha um emprego pleno, chega um emprego pleno com a Dilma, e com o Lula deixou tudo encaixadinho, quando você tem mais emprego, principalmente no setor privado, no regime geral, é claro que você, como tem uma previdência solidária, você vai ter muito menos problema com a previdência, porque vai ter mais arrecadação, vai entrar mais dinheiro. E como o desemprego cresceu e muito, é óbvio que isso aí vai ter um problema aqui para se resolver. E no regime próprio, aí tem que mexer, e tem que mexer mesmo com, eu não digo aqui, porque às vezes a gente fala assim, ó, o regime próprio tem situações que são equivocadas e são exageradas. São. Os regimes de Ministério Público, de Judiciário, de Forças Armadas, de altos escalões do Legislativo e do Executivo, todos têm que ser tratados da mesma forma que foram tratadas também as situações daqui de baixo. Daqui de baixo nós vamos barrar. Porque eu já disse, ó, deputado que votar contra o povo, contra o pobre, vota, mas não volta. Se quiser votar, vota, mas não volta para cá. Não volta. Quem votou a reforma trabalhista, que todo mundo sabia que tinha muito engodo ali, tinha que modernizar as relações trabalhistas. Alguma coisa tinha que ser feita. Mas não fazer o que fizeram. Disseram que ia gerar emprego, que não sei o que, mentira. Tirou muito direito dos trabalhadores, não melhorou o mercado em nada. Está aí o desemprego chegando, você me disse agora que está chegando a 13%, eu te digo que é muito mais. Sabe por quê? Porque antes o desemprego ele contabilizava os desalentados. Mas lá vai ver agora o que é desalentados. Desalentados mudou o critério de formulação do que é desalentado. Então, se botar o mesmo critério do passado, vocês vão ver que tem muito mais desempregado do que apenas os 13% que eles estão dizendo. Então, em torno de 13%. Então, eu acho que a gente tem aí um momento dificílimo para o país. Nós temos que enfrentar essa questão da Previdência com responsabilidade que nós temos, e é óbvio que nós temos que discutir com o governo que, se ele quer realmente melhorar a arrecadação, nós temos como fazer isso sem precisar fazer uma reforma fiscal, tirando quase 86% da economia que vai fazer na Previdência das costas, ou dos orçamentos das pessoas e das famílias mais pobres. Agora imagina, esse dinheiro vem para cá, vamos lá? Chegou para aqui 1 trilhão e 100 bilhões dentro de 10 anos. Então vai estar em torno de 110 bilhões por ano. 110 bilhões vai ser do mercado, da mão das pessoas, do consumo, e olha que disso aí 86% vem do consumo mais dinâmico, mais intenso, que é o consumo das pessoas mais carentes, que não guardam dinheiro, gastam mesmo e cuidam da vida. Aí esse dinheiro sai de baixo do mercado, da circulação, do comércio, dos serviços e vem para onde? Para Brasília. Aí vai chegar aqui em Brasília e você acha que vai voltar para lá depois. Por onde mesmo? Por investimento de PAC, por investimento de infraestrutura, por investimento de projetos sociais? Eu não estou acreditando nisso. Porque está aqui, ó, vocês estão vendo, está acabando Minha Casa Minha Vida. Já acabou praticamente o Luz para Todos. O Bolsa Família, estou nessa onda aí de que vão dar o 13º, mas todo mundo sabe que durante o governo Temer diminuiu o Bolsa Família e muito em todo o país. E agora diz que vão passar um pente fino. Imagina o que é que vem aí com esse pente fino. Então, essas questões estão postas para que a gente entenda que se não tiver política social, se não tiver fomento, se não tiver dinheiro na base, e as pessoas mais pobres não forem vistas como pessoas que precisam ter mais dignidade, precisam ter uma economia melhor nas suas famílias, e que têm que ser vistas como potenciais consumidores, e que tem que ter qualidade de vida, e que tem que ter saúde adequada, aí, tudo que você fizer aqui em cima, vai só, para mim, corroborar com o seguinte. Disseram no primeiro discurso do presidente eleito, na noite do domingo, uma das primeiras coisas que disse que ia fazer um pacto federativo. Ia ter mais dinheiro aqui, menos dinheiro aqui em Brasília
e mais dinheiro lá na economia. Era menos Brasília e mais menos Brasília, alguma coisa assim. É assim? É. Menos Brasília e mais Brasil. Me desculpe, nada disso. É o contrário. Né? É o contrário. Todas essas situações que você tratou até agora, você tratou da Minha Casa Minha Vida, tratou aí da Previdência, tratou do desemprego, tudo isso está mostrando que é menos Brasil e mais Brasil. E, deputado, e além da questão da reforma da Previdência, a gente tem também, como o senhor falou, a questão do desemprego, mas a questão também é a falta de sensibilidade social desse governo, né? Nós vimos aí, alguns dias atrás, que o governo já anunciou, por exemplo, que em 2020, no ano que vem, nós não teremos mais o aumento real do salário mínimo. O salário mínimo vai ter apenas a correção aí pela inflação, sendo que durante os governos do PT, Lula e Dilma, nós tivemos uma recuperação do salário mínimo, é claro que não aquela que todos nós desejávamos, mas foi uma das melhores recuperações do salário mínimo das últimas décadas que ocorreram no país. E simplesmente esse governo entra e anuncia que ano que vem nós não teremos mais aumento real, ou seja, não teremos aumento acima da inflação. Como que o senhor vê essa questão num país ainda que é tão desigual, onde tantas pessoas recebem o salário mínimo, e mesmo aqueles que não recebem o salário mínimo, mas muitas das vezes o seu salário, que às vezes é um pouquinho mais, é baseado na questão do aumento do salário mínimo também. Como que o senhor vê essa questão, principalmente o senhor que vem de uma região, que é a região Nordeste, que nós sabemos que muitas pessoas ainda sobrevivem do salário mínimo? Olha, quando o Lula fez a política de valorização do salário mínimo, foi de melhoria da qualidade de vida das pessoas e também do aquecimento do mercado e, olha, de um processo de melhoria do lastro econômico, do comércio, para a indústria, enfim, para tudo. E para que a gente tivesse uma melhoria na condição das pessoas de sobreviver com mais dignidade, de melhorar suas vidas e de ter mais poder aquisitivo. Porque o que é que melhora o mercado? Mais dinheiro circulando. E havia um poder aquisitivo muito baixo. E esse poder aquisitivo foi melhorando na medida que nós tivemos uma política de valorização dos trabalhadores e, no caso, o salário mínimo foi muito importante para dinamizar essa melhoria do poder aquisitivo. Sabe quanto é que eles estão? Números deles próprios. A previsão é de uma perda de 26 bilhões para o mercado, só com essa medida de desvalorização do salário mínimo e de fim da política de valorização. Imagina. Desculpa. Então, esse é o processo que a gente tem que enfrentar, porque, olha, os setores médios da sociedade não compreenderam ainda. Cada medida dessa, aí o empresário, por exemplo, que tem lá uma mercearia, ele está pensando o quê? Vai ser bom para mim, porque eu vou pagar menos ao funcionário. Mas ele vai pagar menos, o vizinho vai pagar menos, o outro vizinho vai pagar menos, os empresários todos e quem tem os funcionários vai pagar menos. O que vai acontecer? Menos dinheiro onde? Circulando. Menos dinheiro circulando. Está falando de 26 bilhões de recursos que vão deixar de circular com o fim da política de valorização do salário mínimo. Quem é afetado? A indústria é afetada, o comércio é afetado, os serviços são afetados, a economia. E a gente tem que entender, para mim, que isso o Lula fez muito bem, que nós precisamos fazer com que o Brasil valorize mais quem trabalha. Quem, ao invés de ter dinheiro no banco, dinheiro fazendo dinheiro, ter dinheiro no negócio, gerando desenvolvimento, empreendendo, melhorando nossa indústria, melhorando nossa produtividade, fortalecer as nossas cadeias produtivas. Inclusive, semana passada, foi até a promoção do nosso mandato e aqui da liderança do PT, nós solicitamos e por unanimidade nós conseguimos realizar uma audiência pública para tratar do tema que é um tema muito emergente, principalmente desse governo, que é a política externa, a política de importação, exportação. E o que nós vimos de perto é uma política externa totalmente desastrosa, que vai desde o leite, quando abre as fronteiras para a Nova Zelândia, para aqui para o Uruguai e para a União Europeia, que isso nos deixa muito vulneráveis, até porque lá eles têm incentivos. A União Europeia, se chegar na França, se você tem uma vaca, você recebe para ter uma vaca. Porque o Estado entende que é importante você produzir no campo, é uma política social importante, é uma política de produção importante, e lá ainda tem a parte tecnológica que o Estado também entra para ajudar.
Então, isso tudo faz com que a vaca de lá produza em torno de 24, 23, 24 litros por dia, quilos que a gente chama. E quando você chega aqui no Brasil, a média, quando você bota... Nós temos o terceiro maior rebanho de vacas do mundo, mas na hora que você vai para a produtividade, não chega a 5,7 a produção de leite no nosso país. Então, não temos competitividade. E aí, ao mesmo tempo que a gente está vendo toda essa dificuldade na política externa, no lado do agronegócio, do lado da produção rural, da produção agrícola, você vai e vê, como nós vimos, a indústria de produção de bens eletrônicos, a produção eletrônica do país, principalmente computadores, reclamando da política de abertura do mercado dos componentes que não existem no Brasil para abrir de forma exacerbada. Eles até disseram, olha, nem muito ao céu, nem muito ao mar. Então, eles que, inclusive, tinham reivindicado essa abertura de mercado, começaram a reclamar de quê? De que, da forma que o mercado foi aberto, pode criar um problema para a indústria, problema para eles próprios, e vai criar também uma situação difícil no desenvolvimento tecnológico da nossa indústria. Então, me parece que até agora, me parece não, está comprovado, o governo não se encontrou, nem na política interna, nem na política externa, e amanhã, quando a gente for discutir construção civil, inclusive está lá a CNI, que é a indústria, né? Está lá presente também para debater, porque tem tudo a ver, tem toda a integração com essa cadeia. Nós vamos ter mais elementos para levar adiante, não só com oposição, mas como um parlamento. Como eu disse agora há pouco, não é uma bandeira do PT apenas, não é uma bandeira de um partido ou da esquerda, ou da oposição. É uma bandeira de todos nós do parlamento em defesa do povo brasileiro e da economia nacional. Agora, deputado, nós aqui falando de tantos problemas atuais que o país passa, e nós lembramos que não faz muito tempo, durante o período do presidente Lula, nós tivemos simplesmente a melhor era da história republicana desse país. Uma época onde nós tínhamos pleno emprego praticamente, onde as pessoas tinham a política de valorização do salário mínimo, e quem também não ganhava sempre conseguia aumentos salariais acima da inflação, o comércio funcionava, os empresários também ganhavam dinheiro, porque as pessoas conseguiam gastar o seu dinheiro, e nós vemos que tudo isso hoje é um sonho até um pouco distante diante da realidade que nós vivemos, até porque nós temos o nosso ex-presidente Lula, que fez tudo isso por esse país, está preso, atualmente preso injustamente, num processo onde movido por convicções e não por provas, como os procuradores de Curitiba falaram, tiveram a coragem de falar, condenado por atos indeterminados, como o juiz Sérgio Moro deixou claro, inclusive na sentença, e nós vemos que ontem nós tivemos aí um julgamento que reduziu um pouco a pena do Lula, quando deveria, na verdade, ter inocentado, até porque as provas não corroboram essa sentença, e nós já vemos aí uma certa movimentação do núcleo aí bolsonarista já para pressionar a justiça aí, para tentar condenar o Lula nesse segundo processo do sítio de Atibaia, que diziam que era do Lula, mas que, na verdade, o próprio dono, inclusive, se apresentou e agora está até querendo vender o sítio, quer dizer, o sítio era do Lula, como que o dono vai vender? Eu costumo dizer que qualquer pessoa que tenha mínimo conhecimento racional do que está acontecendo, não é capaz de dizer no seu espelho o que diz em público. Os que são opositores a nós. Porque não são capazes de dizer no espelho que o que está acontecendo é normal. Que existe uma justiça com 2 pesos e 2 medidas. Não existe. Situação calamitosa. E se existisse 2 pesos e 2 medidas, quem estava preso não era o Lula. E se existisse realmente o interesse de materializar as provas e mostrar quem é que tem patrimônio, começava logo pela turma que está no poder hoje e os filhos de quem estão aí, os que estão aí no poder. Porque basta ver lá o patrimônio que está declarado e basta ver de onde é que veio o dinheiro, porque não tem como justificar. Porque, me desculpe, eu sou parlamentar, se eu vivesse só do salário parlamentar e não tivesse sido advogado, não tivesse tido uma construção na minha vida, eu não teria o patrimônio que eu teria nunca. E olha que com dificuldade, que nem é um grande patrimônio, um patrimônio que, eu diria a você, eu vivo uma vida tranquila, mas não sou rico e não tenho patrimônio. Agora, se tem alguém tendo patrimônio e não tem justificativa de onde veio, basta materializar e usar 2 pesos e 2 medidas. Porque se usar 2 pesos e 2 medidas, o Lula não estava preso. Não estava preso. E não tem justificativa legal.
Ontem o Marco Aurélio, que é do Supremo, disse isso claramente, que não está convicto e não está, para ele, clara essa ilegalidade das condutas de Lula com relação à sentença que ontem foi proferida. Na verdade, como você disse, eles estão fazendo uma cena, para mim é isso, e vem aí outro problema para enfrentar. Só que eles não estão contando uma coisa, que nós vamos continuar enfrentando. Vamos continuar acreditando na justiça final. E vamos continuar fazendo a disputa no país. Somos o maior partido, somos a maior bancada, temos uma grande responsabilidade com o país, temos um amadurecimento muito grande, porque nós fomos governo, tivemos algum erro também. Eu acho que isso amadurece muito a nós todos, mas acertamos muito mais do que erramos. E os nossos erros, que não foram pelos nossos erros, que nós estamos pagando o preço político e o preço de ver o nosso presidente Lula preso. Não foram por esses erros. Talvez os nossos erros fossem mais políticos. Talvez a gente tivesse que fazer uma reforma política lá em 2013, insistisse mais nisso, e não tivemos condição política. Fomos até mais derrotados do que propriamente errantes, mas aconteceu. E, enfim, e a gente vive esse instante, um instante muito delicado da vida do país. Aqui no Congresso a gente está enxergando de perto como as coisas tendem a funcionar. Esse governo totalmente, eu diria esse desgoverno, que até que há um desgoverno, sem horizonte, sem orientação. E eu espero que na semana que vem em diante nós tenhamos condição de, pelo menos, buscar, junto a esse governo, e a respeito da proposta de previdência, os dados, os números e os estudos que levaram eles a ter essa proposta como uma salvadora da pátria. Isso que a gente espera, isso que nós vamos fazer. E vamos fazer um bom debate. Isso aí podem ter certeza, nós vamos tratar a coisa pública com a responsabilidade própria do PT. Você agora há pouco falou sobre o quanto o Brasil viveu momentos extraordinários com o presidente Lula. Nós chegamos a ser praticamente a sexta economia do mundo, né? Desemprego com Dilma chegou a 6,4%. Nós, no auge da crise em 2014, em dezembro, quando a gente chegou no fim do ano, que já tínhamos um ano difícil, que foi 2014, o déficit não chegava a 33 bilhões. Você vê que daí em diante foi 120, 130, aí lá vai. E isso num processo de diminuição do emprego, o PIB lá embaixo. A produção industrial agora essa semana aí acusou a pior produção industrial desde quando foi medida, e isso com relação ao PIB do Brasil. Então é preciso que a gente tenha nesse momento muita serenidade, porque os destinos do povo brasileiro nunca estiveram tão dentro do Congresso e tão na mão desse parlamento como estão hoje. Pois é. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista, por estar aqui debatendo esses assuntos conosco, e muito obrigado, meus amigos, minhas amigas que nos acompanharam durante mais esse programa Ponto a Ponto. E vamos nos lembrar sempre da nossa grande defesa. Gostaria que o deputado aqui segurasse junto comigo aqui, que é a defesa do Lula livre, né? Nós estamos aqui, o deputado Zé Neto e a bancada do PT, na defesa dos direitos dos trabalhadores brasileiros, né? Mas também não vamos nos esquecer dessa grande campanha Lula livre, que nós não podemos esquecer do maior presidente que esse país já teve. Lula não está preso por conta de nenhum crime. Lula está preso porque representou no país e no mundo um momento glorioso da democracia, dos interesses sociais, das políticas públicas inclusivas, do respeito à mulher, do respeito ao negro, do respeito ao índio e da valorização dos mais carentes. Foi quando a gente pôde ver que as pessoas mais pobres, quando têm um pouco mais de respeito e oportunidade, podem fazer um país que nós fizemos. Então, Lula livre é defender o Estado de Direito, é defender a nossa democracia, é defender a nossa soberania. Vamos que vamos. É isso aí, meus amigos. Obrigado pela audiência e até a próxima. E Lula livre.